Façam a agenda 17/7/2020. Disciplina Geografia. Conteúdo: as principais atividades econômicas. Revisão. Atividade no caderno, tá? A gente vai dar um tempinho para que vocês possam copiar a agenda. As principais atividades econômicas do Brasil. O que é atividade econômica, tia? É toda atividade produtiva que gera riquezas. E essas atividades trazem ganhos para quem é dono dos meios de produção, ou seja, os donos das propriedades e das máquinas. Ampla extensão territorial do Brasil permite inúmeras possibilidades no que diz respeito às atividades econômicas. Você sabe quais são essas atividades? O ser humano, por meio do trabalho, obtém tudo o que necessita em diversas atividades econômicas. O Brasil desenvolve em seu território atividades dos setores primários, secundários e terciários. Vamos conhecer essas atividades nos próximos slides. Agricultura. Atividade geralmente praticada na área rural, que envolve preparar o solo, plantar e colher alimentos e matérias-primas. A agricultura é um conjunto de técnicas utilizadas para cultivar plantas com o objetivo de obter alimentos. Pecuária. Atividade geralmente praticada na área rural. Trata da criação e produção de animais para servir de alimento e matéria-prima. Então, a pecuária é a atividade que trata de todos os aspectos da criação de gado e de outros animais. Pesca. Atividade de extração de peixes e frutos do mar, praticada em locais banhados por mar, rios, lagos e lagoas. Então, a pesca é uma ação e um efeito de pescar, ou seja, apanhar peixes e outros animais da água. Mineração. Atividade de extração de minérios do solo ou do subsolo, camada abaixo do solo. Então, a mineração é uma das mais importantes atividades econômicas do mundo e consiste na exploração e na extração de minérios. Indústria. Atividade que transforma matérias-primas em outros produtos e é desenvolvida principalmente nas fábricas, localizadas em geral na área urbana. Então, a indústria é o local, ou seja, uma fábrica, onde ocorre a transformação da matéria-prima em produtos elaborados pelo homem. Comércio e prestação de serviços. Atividades exercidas principalmente na área urbana. O comércio é a compra e a venda de produtos, a prestação de serviços e a atividade que não produz nem comercializa produtos, mas que fornece serviços como o transporte e a educação. Então, o comércio, ele se baseia na troca voluntária de produtos. Tanto eu posso vender como eu posso comprar produtos. Já a prestação de serviços é a realização de trabalho oferecido ou contratado por terceiros. Por exemplo, eu trabalho em uma determinada empresa, então eu estou prestando serviço para aquela empresa. A agricultura. Como já falamos, é o trabalho de cultivar a terra, ou seja, preparar o solo, adubar, semear, cuidar da plantação, combater pragas e doenças e colher, produzindo alimentos e matérias-primas para o consumo das pessoas e de animais. Quem trabalha na agricultura é chamado de agricultor ou lavrador. O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo.
O Brasil é um grande exportador de soja, de cana-de-açúcar, milho, laranja e carnes. A agricultura depende do tipo de solo e do clima. A cana-de-açúcar, por exemplo, é uma planta que se desenvolve melhor em climas quentes e úmidos. Já o trigo se adapta melhor aos climas frios. O Brasil também tem grande extensão territorial e diversidade do solo. Em alguns produtos são cultivados em lugares mais quentes, como na região Nordeste, por exemplo, e outros produtos são cultivados na região sul do país, que tem um clima mais frio. Como cultivar a terra? Para obter uma boa colheita, o agricultor precisa preparar bem o solo e tomar alguns cuidados no plantio. Que cuidados são esses? Ele tem que ter cuidados com o solo, colocar a quantidade necessária de adubo para fertilizar o solo, arar o solo remexendo a terra para que ela fique solta, irrigar o solo quando há chuvas frequentes, drená-lo, retirando o excesso de água quando ele for muito úmido. Então essas figuras aí ao lado estão mostrando esses cuidados que devemos ter com o solo antes de plantar. Continuando com os cuidados da terra. Cuidados no plantio. Escolher o produto agrícola adequado ao tipo de clima e de solo. Selecionar as sementes e as mudas. Fazer o plantio na época certa. Controlar o uso de agrotóxicos no combate às pragas, para não causar problemas ao ambiente e ao ser humano. O Brasil, hoje, ele é campeão do uso de agrotóxicos. Tia, e o que é agrotóxicos? É um produto químico usado no combate e na prevenção de pragas agrícolas. E esses agrotóxicos, em alguns países, eles são proibidos. E hoje está crescendo a opção de produtos orgânicos. O que são produtos orgânicos? São aqueles alimentos que são cultivados com adubos naturais, ou seja, eles não têm agrotóxicos. A pecuária. Você sabe o que é pecuária? Pecuária é a atividade de criar gado para o fornecimento de carne, leite, couro e lã. Pecuária vem do termo de origem latina que significa criação de gado. É uma atividade de fundamental importância para a humanidade. Por que, tia, que é uma atividade de fundamental importância para a humanidade? Porque é através dela que nós temos a carne, o leite, o couro, a lã que é fabricado. Então, por isso que ela é de extrema importância. Seu objetivo é a criação de animais para fins econômicos e para o consumo. As pessoas que trabalham na pecuária chamam-se peões vaqueiros ou pastores. Seus empregadores são chamados pecuaristas, donos do rebanho. Essas pessoas cuidam dos animais desde a procriação e o parto dos filhotes até o momento da venda ou do abate. Então, são essas pessoas, conhecidas como vaqueiros ou pastores, que cuidam desse rebanho, que cuidam desse gado, né? Desde a sua procriação até a venda ou abate, até o momento que eles estão prontos para serem vendidos ou levados para o abate, mortos e vendidos. Os rebanhos podem ser bovino, que são os bois e as vacas, suíno, que são os porcos, ovino, que são as ovelhas e carneiros, caprino, que são as cabras e os bodes, equino, que são os cavalos, muar, as mulas, assinino, são os jumentos,
e bufalinos são os búfalos. Então, a figura aí ao lado está mostrando esses rebanhos. A avicultura é a criação de aves, ou seja, frangos, perus e etc., que fornecem ovos e carne. Os animais necessitam de cuidados. Que cuidados são esses? Alimentação adequada, vacinas contra doenças, viver em lugares limpos e também de um veterinário que cuide da saúde deles. A pecuária pode ser praticada de forma extensiva ou intensiva. Vamos entender a diferença nos próximos slides. Então, essa figura aí do lado está mostrando um veterinário cuidando desses animais. Pecuária extensiva. O que é pecuária extensiva? Pecuária extensiva é um tipo de agricultura caracterizada pelo uso de técnicas rudimentares. O que são técnicas rudimentares, tia? São técnicas antigas sem o uso da tecnologia. A primeira é caracterizada pela utilização de métodos tradicionais com poucos recursos tecnológicos. O gado é criado solto em grande extensão de terra. E essa modalidade apresenta baixa produtividade. Agora vamos ver o que é pecuária intensiva. Pecuária intensiva é uma pecuária que se baseia na criação do gado em uma pequena área, usando tecnologias e técnicas mais avançadas. Já a pecuária intensiva moderna utiliza recursos tecnológicos e métodos avançados para aumentar a produtividade. Entre as características dessa modalidade estão o confinamento do rebanho, inseminação artificial, acompanhamentos com veterinários. Então, vocês puderam entender a diferença de extensiva e intensiva? Extensiva é o gado criado numa área maior, solto, e que não usa nenhum tipo de tecnologia, ele usa o método tradicional. Já a intensiva é num espaço menor e eles fazem uso da tecnologia, como inseminação artificial, o acompanhamento com veterinário. A criação de animais fornece vários produtos que podem ser consumidos ao natural ou transformados pela indústria. Vamos ver que produtos são esses. A carne utilizada na alimentação pode ser consumida natural ou transformadas em produtos como a salsicha, a linguiça, a mortadela e o presunto. Além do consumo da carne, o homem também se beneficia de outros alimentos fornecidos por esses animais, como, por exemplo, o leite. Esse leite é utilizado na fabricação de queijo, de manteiga e de iogurte. Outro ponto importante é a obtenção de matérias-primas, como o couro e o pelo. Esses produtos são utilizados na fabricação de lãs, de sapatos, bolsas, carteiras, casacos, cintos, chapéus, entre outros utensílios. Os ossos são utilizados para a fabricação de objetos como botões e pentes e para alimentar alguns animais.
Problemas ambientais causados pela pecuária. Vamos ver que problemas são esses. A expansão da pecuária tem desencadeado vários problemas ambientais, pois a vegetação original está sendo destruída para dar lugares às pastagens. Esse fato tem intensificado os desmatamentos e as queimadas. Outro ponto negativo é a compactação do solo causada pelo deslocamento de grandes rebanhos. E agora vamos praticar atividade no caderno. Atividade no caderno. Vocês vão pesquisar as respostas nas páginas 186 a 192 do livro Marcha Criança. Primeira questão. Dê a definição de cada atividade econômica. O item A, agricultura. B, pecuária. C, pesca. D, mineração. E, indústria. F, comércio e prestação de serviços. 2. Para obter uma boa colheita, o agricultor precisa preparar bem o solo. Cite alguns desses cuidados. 3. Como são chamadas as pessoas que trabalham na pecuária? 4. O que é avicultura? 5. Que cuidados os animais necessitam? Então, vocês copiam uma perguntinha abaixo da outra para não ter problemas de deixar linhas, de quantidade de linhas. Após copiar, vocês colocam respostas. Primeira questão, o item A, B, C e assim por diante, tá bom? Pause o vídeo, resolva as questões. Depois pode dar o play no vídeo e vamos fazer a correção. Então, aqui estão todas as respostas que a tia passou para vocês, tá? Espero que vocês tenham feito a correção direitinho e que tenham acertado tudo. Coloquem no caderninho de vocês corrigido, tá bom? Meus amores, a nossa aula está chegando ao final. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.